E aí, pessoal? Tudo bem? De volta aqui no Livros Cast. Hoje a gente vai se aprofundar em liderança evolucionária. Guia essencial de boas práticas. É do Luiz C. Parzianello. Nossa, que legal. E ele fala bastante, né, sobre esse mundo VUCA Yeah. e a necessidade de a gente se adaptar, principalmente quem está em posição de liderança. Você já deu uma olhada nesse livro. Já. E o legal é que ele não fica só na teoria, né? Ele dá várias dicas pra gente colocar em prática. É tipo um guia mesmo, né? Guia essencial de boas práticas, né? Tsu! Que massa. E aí que mais chamou a atenção, assim, de cara? Olha, ele fala da importância da business agility. Hum, Pra gente conseguir, né, navegar nesse mundo VUCA, que é super incerto, tudo muda o tempo todo. parece que ele dá um norte pra gente, né? Total. É legal. E como que aborda essa questão da liderança evolucionária? Ele divide em 4 pilares. A liderança conectada, consciente, coerente e consistente. Nossa, gostei dessa divisão. Hum, Acho que facilita pra gente entender, né? sim, com certeza. E como que esses pilares se conectam na prática? Porque não adianta nada, né, ser conectado, mas não agir de forma coerente. É verdade. E ele mostra justamente isso, que eles estão interligados. Ah, entendi. Um complementa o outro. E aí, pra gente ter uma liderança mais completa, a gente precisa trabalhar todos esses pilares. Exatamente. Que bacana. E aí, me fala um pouquinho. O que o livro fala sobre essa liderança conectada? A liderança conectada é a base de tudo. É sobre construir relacionamentos fortes com clientes, com colaboradores, com parceiros. É tipo uma rede de apoio, né, pro nosso negócio. Bacana. Mas como a gente faz para construir essas conexões, né, num mundo que está cada vez mais digital? Essa é a grande questão. É. Mas o livro dá dicas de como usar o feedback do cliente para tomar decisões estratégicas, como criar alianças com outras empresas e também como se conectar com mentores, com coaches, para você se desenvolver. Então, a liderança conectada vai muito além do networking, né? Sim, muito além. É sobre criar relações que realmente gerem valor. Mais ou menos. Que legal. Então, a gente viu que a liderança conectada é o primeiro passo para construir uma liderança mais forte, né, preparada para os desafios. Mas, e o segundo pilar, a liderança consciente? Como é que ele entra nesse processo? A liderança consciente é sobre ter uma visão mais ampla do negócio. Hum. Entender os impactos que ele gera no mundo. É. Entender as interconexões, os riscos, as oportunidades que a gente tem. E como que o livro ajuda a gente a desenvolver essa consciência? Ele usa a visão sistêmica, a orientação a resultados, a necessidade de evolução, o pensamento estratégico. Nossa, bastante coisa. E como que esses conceitos ajudam a gente na prática? Eles ajudam a gente a ter uma visão mais ampla, né, do cenário, e aí a gente consegue tomar decisões mais assertivas. Então, a liderança conectada ajuda a gente a construir uma base sólida de relacionamentos. Uhum. E a liderança consciente nos dá a visão estratégica, né? Para guiar o nosso caminho. Legal. Mas e na hora de colocar a mão na massa, né? Como que a gente garante que tudo que a gente está fazendo está alinhado com os nossos valores? Aí que entra a liderança coerente, né? Exato. Me explica um pouco sobre ela. A liderança coerente é sobre andar o que fala. Hum. É ter clareza de seus valores, de seus princípios e agir de acordo com eles. É, tipo, dá o exemplo, né? Isso. Legal. Que- Que mais? Aí ele usa o pensamento visionário, o pragmático e o crítico. E como que esses tipos de pensamento se conectam, assim, na prática? O visionário te ajuda a ter uma imagem clara do futuro. Hum. O pragmático te ajuda a transformar essa visão em ações concretas. Aham. E o crítico te dá a capacidade de analisar as opções, os riscos e tomar decisões mais assertivas. Então, a liderança coerente é meio que o elo, né? Entre a visão estratégica e a ação. Isso. É garantir que tudo que a gente faz esteja alinhado com os nossos valores, né? Exatamente. Bacana. E para completar esse ciclo, a gente tem a liderança consistente, né? Que é sobre colocar tudo em prática. É sobre entregar resultado. E como que o livro aborda essa questão da consistência na liderança? Ele usa a responsabilidade pelo negócio, o compromisso com a missão, a responsabilidade pelos resultados, a execução evolutiva e a ambidestria operacional. Nossa, quanta coisa. É bastante coisa. Parece que a liderança consistente é o ápice, né? Da liderança evolucionária. É onde a gente coloca em prática tudo o que a gente aprendeu. Exatamente. Show de bola. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Deu para ter uma ideia do que o livro propõe. Deus, sim. Na próxima parte, a gente vai se aprofundar nos 4 pilares, tá? E... E entender como colocar cada um deles em prática. Combinado. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho em liderança evolucionária. A gente viu, né, na primeira parte, os 4 pilares. Aham. Conectada, consciente, coerente e consistente.
A gente deu uma passada rápida por cada um, né? Isso, Mas agora vamos, tipo, dissecar cada um. isso. Entender como colocar em prática, né? Yes. Vamos começar, então, pela liderança conectada. Bora. E a base, né? A base de tudo. Para construir aqueles relacionamentos fortes. Sortes estratégicos. A gente falou, né, da importância de criar aquela rede de apoio. Sim. Com clientes, colaboradores, parceiros. Mas o livro vai além, né? Sim, com certeza. Ele dá 25 boas práticas para a gente colocar em ação. Tá a lição. E a primeira delas é justamente sobre o feedback do cliente. É verdade. Ele fala da importância, né, da gente ouvir o cliente. É, porque o cliente é a razão de ser de qualquer negócio, né? Com certeza. Então, ouvir o que ele tem a dizer é fundamental para a gente melhorar nossos produtos, nossos serviços. É porque quem é melhor que o próprio cliente para dizer o que precisa ser melhorado. É verdade. E não é só ouvir por ouvir, né? Uhum. É usar esse feedback de forma estratégica Estratégia. para tomar decisões. Exatamente. E aí o livro ele fala também da gente ir além do feedback individual, né? Sim, sim. Analisar a percepção das partes interessadas como um todo. Isso, como um todo. Tipo, ter uma visão 360 do negócio, né? Isso. Entender como clientes, colaboradores, parceiros, até a sociedade enxerga, né? As ações da empresa. Isso. E aí, para fortalecer essa rede de apoio, o livro fala da importância das alianças estratégicas. Verdade. Explica um pouco sobre isso. Alianças estratégicas são parcerias que a gente faz que ampliam o nosso acesso a recursos, a conhecimentos, a oportunidades. Então, quando a gente une forças com outras empresas, com outros profissionais, a gente consegue ter resultados mais expressivos. A união faz a força, né? Exatamente. E aí, para garantir que essas alianças, né, e todas as ações da liderança estejam alinhadas com os objetivos da organização, o livro fala do alinhamento com o sponsor. Quem seria esse sponsor? O sponsor é um executivo da alta gestão, que apoia, que orienta o líder. Tipo um padrinho, né? Isso, um padrinho. Que abre portas. Isso que dá suporte estratégico, né? E, falando em suporte, o livro também destaca a importância do engajamento com os coaches. Sim. Coaching é uma ferramenta poderosa, né? Poderosa. Para o desenvolvimento da liderança. Com certeza. Tem um coach, é tipo um personal trainer, para mim, né? É, que te ajuda a identificar seus pontos fortes e seus pontos fracos, superar desafios e alcançar o seu potencial máximo. É, e aí para complementar o coaching, o livro fala também do engajamento com os mentores. Mas qual a diferença, né, entre coach e mentor? Boa pergunta. O coach, ele te ajuda, né, a desenvolver habilidades, a alcançar metas específicas. O mentor, ele compartilha a experiência dele de vida, de carreira, te dá insights valiosos para você tomar decisões. É como um conselheiro mais sábio, né? Que já trilhou um caminho parecido com o seu. E aí pode te guiar, né? Isso. Legal. Com essa base sólida, né, de conexões, de aprendizado, a gente pode partir para o próximo pilar, que é a liderança consciente. Me fala um pouquinho sobre ela. A liderança consciente é aquela que enxerga o todo, que entende como as diferentes partes da organização se conectam e influenciam o desempenho do negócio. Que é como se a gente tivesse uma visão panorâmica que permite a gente ter uma compreensão mais ampla do cenário. E o que mais o livro destaca sobre essa liderança consciente? Ele coloca a visão sistêmica como ponto crucial, que é a capacidade da gente entender as relações de causa e efeito dentro da organização. Identificar gargalos, oportunidades de melhoria. É como montar um quebra-cabeça, né? Isso. Cada peça tem seu lugar e contribui para formar a imagem completa. Exatamente. E aí, com essa visão, o líder ele consegue tomar decisões mais assertivas, né? Sim. Que impulsionam a criação de valor para partes interessadas. Isso. Mas não basta só ter boas intenções, né? A gente precisa gerar resultados. Concretos. Que contribuam para o sucesso do negócio. E o livro reforça essa ideia com a orientação a resultados, né? Isso. Que a gente precisa ter metas claras, Mensuráveis. alcançáveis, para guiar nossas ações. Exatamente. Então, aí, para garantir que esses resultados sejam sustentáveis, né? Sim. A longo prazo, o livro fala da necessidade de evolução, né? O mundo está em constante transformação. Sim. O tempo todo? E as empresas precisam evoluir junto, né? É para se manterem competitivas. Você mantém competitivas. E aí o líder precisa estar à frente dessa evolução com um pensamento estratégico. Isso.
O que seria esse pensamento estratégico? É a capacidade que a gente tem de antecipar cenários, traçar planos de ação, tomar decisões que garantam o sucesso da organização a longo prazo. Tipo um jogador de xadrez, né? Isso. Que prevê os movimentos do adversário e elabora estratégias para vencer a partida. Mas e como colocar essas estratégias em prática com agilidade? Aí que entra o senso de urgência, que é a capacidade que a gente tem de priorizar as ações mais importantes, tomar decisões rápidas, mobilizar a equipe para alcançar os resultados. Nossa, parece que a liderança consciente exige um conjunto de habilidades, né? E comportamentos bem complexos. Bastante. Mas o livro mostra que é possível, né? Desenvolver essas competências. Com dedicação, com prática. E ele dá várias ferramentas, né? Isso, várias. E dicas pra gente. Que legal. Mas antes de a gente mergulhar nas ferramentas, vamos explorar o terceiro pilar, Vamos. que é a liderança coerente. Isso. O que a gente pode esperar dessa liderança? A liderança coerente é aquela que anda o que fala, que coloca em prática os valores e os princípios que defende. É a liderança que inspira confiança, respeito por sua integridade, pela sua autenticidade. E como que o livro ajuda a gente a construir essa coerência, né? Na prática, ele destaca a importância de 3 tipos de pensamento. Quais? O visionário, o pragmático e o crítico. E como que esses 3 se conectam? O visionário te ajuda a ter uma imagem clara do futuro que você quer construir. O pragmático te permite transformar essa visão em ações concretas, encontrar soluções viáveis para os desafios do dia a dia. E o pensamento crítico te dá a capacidade de avaliar as diferentes opções, ponderar os prós e os contras, identificar riscos e oportunidades. Então não basta só ter a visão. Não. A gente precisa saber como transformar ela em realidade. Sim. E analisar criticamente as opções. Faz sentido? Faz. E aí, para tomar decisões mais assertivas, né? O livro recomenda a abordagem baseada em dados. Isso. Usar dados e informações para embasar as decisões. Não se basear só em intuição ou achismo. Né? É porque a análise de dados nos ajuda a identificar padrões, tendências e oportunidades que às vezes a gente não enxergaria, né? É verdade. E aí, para aproveitar dessas oportunidades, o líder precisa ter a capacidade de desenvolver novas competências e recursos, né? Dentro da organização. O livro chama isso de desenvolvimento de capacidades. Isso. Que seria investir em treinamento, né? Capacitação. Desenvolvimento da equipe. Isso para ela estar preparada para os desafios do futuro. E para evitar que esses desafios se transformem em problemas, o líder precisa ter a capacidade de mitigar riscos, né? Sim. O que seria isso? É a capacidade de prever e evitar problemas. Identificar os riscos potenciais, analisar as probabilidades, os impactos e implementar medidas para minimizar ou eliminar esses riscos. Parece que a liderança coerente exige um equilíbrio, né? Sim. Entre visão, pragmatismo e análise crítica. Mas o livro mostra que, com as ferramentas certas, com a mentalidade adequada, a gente consegue desenvolver essa liderança e construir um futuro mais promissor. E agora vamos para o último pilar. A liderança consistente. Isso. O que a torna tão importante? A liderança consistente é aquela que coloca tudo em prática, que transforma ideias em ações e entrega resultados concretos. É a liderança que faz acontecer. Isso, que faz acontecer. E aí, para fazer acontecer, o livro destaca a importância da responsabilidade pelo negócio. O que seria isso? O líder se sentir dono do negócio. Se preocupar com os resultados como se fosse o próprio dono da empresa. Ele veste a camisa, se compromete de verdade. E essa postura inspira a equipe, né? Com certeza. Mostra que o líder está junto, né? Tá junto. Comprometido com o sucesso de todos. E como garantir que esse sucesso seja alcançado? O livro apresenta o conceito de execução evolutiva, que é a capacidade de implementar as ações de forma ágil, adaptativa, ajustando os planos de acordo com as mudanças do cenário. Buscando sempre a melhoria contínua. É como um navegador, né? Isso. Que ajusta as velas do barco de acordo com a direção do vento para chegar ao destino desejado. Exato. Mas, e como manter o equilíbrio, né, entre as operações do dia a dia e a busca por inovação. Aí que entra a ambidestra operacional, que é a capacidade de equilibrar os esforços entre manter as operações atuais funcionando de forma eficiente
E, ao mesmo tempo, investir em inovação, desenvolvimento de novas capacidades para o futuro. É como um malabarista, né? Isso. Que consegue manter várias bolas no ar ao mesmo tempo, Sem deixar nenhuma calar. sem deixar cair. Uhum. Parece um desafio e tanto, né? Mas o livro mostra que é possível. Que bom. E, para completar esse pilar, ele destaca a importância da melhoria contínua e da aprendizagem contínua. Ou seja, buscar sempre fazer melhor, né? Otimizar os processos, adquirir novos conhecimentos. Exatamente. A liderança consistente é sobre colocar a mão na massa, né? Entregar resultados, aprender com os erros. Buscar sempre a evolução. A evolução. Ufa, quanta coisa importante para colocar em prática, né? Bastante coisa. E ainda tem mais, né? Tem. O livro dá 10 dicas valiosas para desenvolver líderes evolucionários. Olha só. E na próxima parte, a gente vai desvendar essas dicas Isso. e te ajudar a colocar a liderança evolucionária em ação. Em ação. De volta aqui com a gente no LivroCast para finalizar essa imersão em liderança evolucionária. A gente já viu os 4 pilares, as 25 boas práticas e agora a cereja do bolo. 10 dicas para a gente colocar tudo em prática. Preparado. Nossa, tô ansioso já. O que ele fala? Quais são essas dicas? Primeira dica. Começar com uma visão clara da evolução parece óbvio, né? Mas muitos líderes se perdem no caminho por não saber para onde eles querem ir. Faz sentido. E como que a gente define essa visão, né? A gente precisa ter um mapa, sabe? Definir para onde a gente quer ir, quais valores que vão guiar o nosso caminho, como a gente quer impactar o mundo. E o mais importante, compartilhar essa visão com a equipe, inspirar as pessoas a embarcarem nessa jornada. Verdade. Uma visão compartilhada engaja as pessoas, né? Dá um sentido para o trabalho, mas de nada adianta ter visão se a gente não estiver preparado para lidar com as mudanças. O mundo muda rápido, né? Pois é, essa é a segunda dica. A gente precisa ter uma mentalidade de adaptação contínua. As coisas mudam o tempo todo, então a gente precisa ser flexível, tá sempre aprendendo. A gente precisa ser tipo um navegador experiente, né? Ajustando as velas do barco para se adaptar aos ventos. Exatamente. E a terceira dica é, a gente precisa promover conexões estratégicas. Conexões tipo networking. Vai além da networking, sabe? É construir relações fortes entre os líderes, as equipes, os stakeholders, criar um ambiente onde todo mundo colabora. É tipo uma teia de aranha, né? Quanto mais forte, mais resistente. Isso. E para fortalecer essas conexões, a quarta dica é engajar sponsors ativos. O sponsor é aquele que te apoia, te abre portas, te ajuda a se desenvolver. Mentor, né? É um mentor experiente que te dá conselhos, te conecta com as pessoas certas. Legal. E a quinta dica? Quinta dica. Trabalhar com coaches para desenvolvimento de competências. Coaching é uma ferramenta muito poderosa para a gente desenvolver talentos, transformar potenciais em realidade. Um bom coach te ajuda a se superar, né? Com certeza. E para complementar o coaching, a sexta dica é apoiar líderes com mentores experientes. Qual que é a diferença entre coach e mentor? O coach foca no desenvolvimento das suas habilidades, nas suas metas. O mentor, ele te ajuda com a experiência de vida dele, te dá uma visão mais ampla. É como ter um conselheiro, né? Que te ajuda a tomar decisões mais sábias. Exatamente. E a sétima dica é equilibrar operação e inovação. Manter o equilíbrio entre o dia a dia e o futuro, né? Isso. A gente precisa garantir que a operação funcione bem, mas também precisa investir em inovação para garantir o futuro da empresa. É um desafio tanto, né? Mas é possível. E para saber se a gente está no caminho certo, a oitava dica é usar métricas para avaliar o progresso. Entendi. Tipo, definir indicadores, né? Pra gente acompanhar as coisas. Isso. E a nona dica, fomentar uma cultura de feedback constante. Feedback é essencial para a gente melhorar sempre. Eu feedback tem que ser sincero, né? Sincero, respeitoso. E a décima e última dica, cultivar novos líderes evolucionários. Ou seja, a liderança não fica só no topo, né? Exatamente. A gente precisa desenvolver líderes em todos os níveis da organização. Que bacana. Então a gente viu que o livro Liderança Evolucionária dá um norte pra gente, né? Pra liderar com excelência nesse mundo em constante mudança. E aí, pessoal, o que vocês acharam? E esperamos que esse mergulho tenha inspirado vocês. A liderança evolucionária está ao alcance de todos. E para quem quer se aprofundar no assunto, vale a pena ler o livro Liderança Evolucionária do Luiz C. Parcianello. E fiquem ligados que em breve teremos mais mergulhos em livros fascinantes aqui no LivroCast. Até a próxima.